Olá, está começando mais um programa Iguais a Você. Estou muito feliz de ter a sua companhia. O programa de hoje está demais. Vai servir para você, pai, mãe, vó, tia, avô, avó, para todo mundo. Nós vamos falar sobre infantolatria. Será que dizer não para a criança é benéfico ou vai traumatizar? O que é infantolatria? Como saber se meu filho está desenvolvendo isso? Não saia daí que o programa Iguais a Você só está começando. Muito bem, você está aqui conosco no nosso programa Iguais a Você. Um programa que traz sempre um assunto do cotidiano para ajudar você nos seus relacionamentos, no seu desenvolvimento pessoal e também familiar. Hoje o tema está muito legal, nós vamos falar sobre infantolatria. Mas antes, quero apresentar para vocês aqui, dar um oi para os meus parceiros, né? Que estão sempre aqui comigo. Pedro Rodrigues. Olá, Tudo Angélica. bem? Muito bom estar aqui com você de novo, em mais um programa, com toda alegria, com toda satisfação. Que legal, o prazer é meu. O Pedro é teólogo, o Pedro é conselheiro familiar, é escritor, palestrante, então o Pedro tem muito que contribuir aqui com o nosso programa. Muito obrigado, viu? Obrigado. Também quero apresentar para vocês, para quem ainda não conhece essa dupla dinâmica, Ana e Gabriel. Tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer é nosso. Muito prazer, porque vocês fazem toda a diferença aqui no programa e traz uma música que é muito gostosa, né, de se ouvir, eu gosto demais e tenho certeza que o pessoal aí que está acompanhando em casa também está gostando. Pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, acompanhe Ana e Gabriel nas redes sociais deles, tá? Pode aí fazer contato para agenda, sem problema nenhum. E para começar o programa, vamos começar com um pouquinho de música? Bora! Então vamos lá! Quem anda com Deus não vive por si só. É cuidado como criança de colo e nos braços fortes do Pai descanso no aconchego do amor. Assim sou eu. O meu futuro é Deus. O meu futuro é Deus. Que lindo, que lindo, Obrigada. muito obrigada. No final do programa vocês vão poder ouvir mais músicas com essa dupla maravilhosa. Eu queria que você acessasse agora o nosso site iguaisavocê.com.br e fosse lá na nossa loja virtual e eu trouxe aqui para vocês conhecerem essa revista aqui, ó. É a revista Nosso Amiguinho. Essa revista ela é pedagógica, as crianças amam e você pode acessar lá agora, pai, e adquirir essa revista Nosso Amiguinho. Os meninos aqui tiveram essa assinatura, né? Essa revista já tem 62 anos já no mercado, então não tem criança que não goste. E tem uma parte muito interessante que é onde a criança vai poder interagir com os pais, né, Pedro? O Pedro interagiu muito com os meninos, ajudando eles a montar as coisas que vem aqui na revista. Essa daqui é para a criança que já está alfabetizada e nós temos essa daqui também, que é o Nosso Amiguinho Júnior, que é para criança que ainda não sabe totalmente ainda assim escrever e ler. Então tem para todas as idades. Então acesse aí agora, ou pelo site ou pelo nosso WhatsApp também, para você poder adquirir. É assinatura anual, então é mensal que você vai poder ter essa revista na sua casa. Muito bem. O programa de hoje está falando de um assunto que é muito bom, sabe? É infantolatria. E eu acredito que lá em casa isso não aconteceu. Durante o programa vocês vão poder me falar se teve ou não. Ok? Mas antes, alguns aí de casa devem estar pensando assim, mas o que é isso, né? Alguns de repente não sabem. Pedro, nos ajuda. O que é infantolatria? Infantolatria, Angélica, é aquele momento que a criança chega no lar e ele, na verdade, ocupa todo o espaço, toda a atenção e tudo. E então o centro das atenções passa a ser a criança. Os pais perdem o foco de tudo enquanto é coisa
E a partir daí, então, essa criança passa a ser mimada, ela tem toda a atenção, começa a crescer, ela define os programas, ela define a comida, ela define a rotina da casa e é preciso equilíbrio, porque senão a gente acaba tendo problemas sérios, né? Eu espero que os nossos aqui não tenham conseguido assumir esse controle todo, né? Por isso que a gente está aqui hoje. Negativo. É por isso que a gente está aqui hoje, né? Sobrevivendo aí, tendo essa troca de ideias legal. Mas então o fato é que a criança passa a ser o centro de todas as atenções e aí a família inteira vai girar em torno da criança e isso não é bom. Então, na verdade, infantolatria é o quê? A criança que chega e domina, comanda a vida de todo mundo em casa. Exatamente. Ele é todo o centro das atenções está com ele. Então ele define o horário do programa que ele quer, ele define a comida que ele quer, ele define o programa de TV que ele quer, ele define a troca do celular e isso é uma coisa que a gente precisa realmente trabalhar. Então, muito legal a pauta de hoje para você e especialmente para os nossos telespectadores. Gostou, Anny? Gostei. De repente, será que alguma que vai ser achada durante o programa? Vai se identificar. Vai se identificar, né? Olha só, na verdade, eu coloquei aqui para a gente não esquecer. Quando um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um tio, geralmente os avós e os tios estragam o filho, né, Pedro? Estragam ou pelo menos fazem Porque coisa que não deveria, demais, né? Porque vão mimando, né? Não é brincadeira. Não é ele que cuida tudo, mas aí a gente tem que tomar esse cuidado. É brincadeira, porque às vezes nós pais, né, os meninos aqui sabem, a Anny e o Gabriel, algumas vezes eu falava para minha mãe, para minhas irmãs, né, até hoje, vocês estão fazendo assim, vocês estão estragando os meninos. Mas não é que não estraga não, é porque acabam os avós e os tios querendo fazer mais à vontade deles, né? E a gente às vezes quer brecar. Mas na verdade, quando um pai ou uma mãe, alguém que cuida da criança, deixa ela tomar conta de tudo e decidir tudo, essa criança vai crescer com a falsa sensação de que o mundo gira em torno dela, de que ela comanda tudo, que ela é o dono do centro de tudo. Então isso dá uma falsa sensação de decisão nas coisas. Exatamente. Isso aí pode gerar alguma coisa no futuro. Exatamente. Se você recebe esse tratamento logo no primeiro momento e tal, e depois você não é bem direcionado, Angélica, isso vai sem dúvida trazer problemas para essa criança futura e a gente vai ter que saber como lidar. Muito bem. Você está assistindo Iguais a Você, o tema de hoje, infantolatria. Você já viu o que é infantolatria? Agora, no próximo bloco, você vai poder descobrir quando é que a gente tem que começar a colocar limite e se você em casa está tendo alguma criança que está com infantolatria. Não saia daí que o Iguais a Você volta já. Estamos de volta com o programa Iguais a Você, hoje com o tema infantolatria. Você já viu aí no primeiro bloco que infantolatria é quando a criança chega e domina tudo. Para você que quer ficar bonita, elegante, dar um up no seu visual, eu vou dar agora uma dica para você muito legal. Procure aí, ligue nesse contato que você está tendo aí na telinha, Fernanda. Ela vai deixar os seus cabelos lindos, você maravilhosa para sair com o namorado, com o marido, para aquele jantar especial, beleza? Só entrar em contato com ela. E para você que quer ter um corpo saudável, né? Opa. Todo mundo gosta de um corpo certeza, saudável, importante. ter uma alimentação saudável. Você pode procurar aí, então, o Empório Multigrãos, lá do nosso amigo Efraim. Fica aí na rua Pernambuco, 684, aqui no centro de Poços de Caldas. É a sua loja de produtos naturais. Então, quer produto natural? Empório Multigrãos, ok? Tá aí dado o recadinho dos nossos parceiros. Bom, o tema é infantolatria, né, Pedro? Exato. Quando Tamo começar, então, Pedro, a colocar limite na criança? Essa questão é uma questão bem importante. Primeiro porque a criança, quando nasce, ela espera-se que tudo já esteja preparado para recebê-la, né? Você vê que é preparado o berço, é preparado o quarto, é preparado tudo organizadinho e tal. Então, isso a gente chama, Angélica, de um primeiro reinado. Ele vai reinar durante um tempinho, né? Mas a partir do momento em que essa criança chegou, foi bem cuidada, bem recebida, foi feito ali toda aquela parte inicial, espera-se que a partir do
primeiro ano ele receba todos esses cuidados, é o centro das atenções, sim, porque uma criança, né, na nossa espécie precisa ser cuidado, porque senão a gente morre, né? Se a nossa espécie fosse abandonada, os caras morreriam. Então, como isso é importante a gente saber. Nós somos chiques, né? Nós não somos como outras, né? Aí que a mãe nasce e joga o bebê lá, ou o filhote, e aquilo sobrevive sozinho. Não. Precisa de cuidado. A partir do segundo ano, Angélica e querido telespectador, é bom que a criança já saiba que existe gente que está cuidando, mas existe gente que vai dar limite. Até aqui pode ir, filho, aqui não pode, tal. E aí você vai começar um processo educacional mais intenso, né, colocando esse limite aí. Então você está perguntando quando o limite? O primeiro ano é o primeiro anozinho de reinado absoluto. Sim. A partir dali, então, Ele vai do ser segundo o rei ano. ou a rainha da casa. Exatamente. E você vai dando esse limite e a partir daí você vai conduzir essa educação. Ele já tem que entender que existem outras pessoas na Exatamente. casa e que nada, nem tudo gira em torno dele. Exatamente. Muito bem. Agora, Pedro, para quem está em casa, para identificar, né, se essa criança já está com infantolatria, se em casa eles estão já praticando isso, quando é que a infantolatria, então, começa a ganhar espaço nesse lar, nessa casa aí, nesse novo casal que está tendo um filho? É aquilo que eu mencionei. Quando tudo está girando em torno dele, a hora de acordar é ele que determina, a hora de levantar é ele que determina. O choro dele é o que vem de mamadeira e não sei o que lá. Então, toda essa coisa a gente precisa entender. Se vocês, como pais, estão girando em torno de uma criança, né, a partir desse primeiro momento, você já precisa dar uma pensada direitinho. Se ele está ganhando todas as atenções, se tudo gira em torno dele, se tudo enquanto é brinquedo e comida e afazer e todas as atividades da família estão girando em torno dele, então aí a gente precisa dar uma equilibradazinha. É interessante você analisar e ver se isso realmente pode ser melhorado ou não. Exatamente. Se um filho seu, então, não consegue, não está aceitando um não como resposta, se não está conseguindo compartilhar algo, se na escola os coleguinhas também estão, tipo, deixando ele de lado, ou então não estão querendo ficar perto dele, porque de repente ele está muito egocentrista, né? Ali com aquele, querendo tudo só, achando que tudo é ele, então já é um sinal de que essa criança está precisando de rever ser trabalhada e de ser trabalhada essa parte. E saber também compartilhar, né? Os meninos sabem muito bem isso daí. Quando for para a escola, no primeiro momento, aí você tem ali o compartilhar de um brinquedo com os amigos. Então, nem tudo gira em torno dele. Eu acho que um ponto importante na questão de educação, principalmente de filhos, né? Eu ainda não sou pai, mas como filho eu sinto que é um ponto importante, é a criança conseguir entender que tem que existir uma hierarquia. Existe uma hierarquia dentro de casa, ou seja, não é ela que é o centro das atenções, e também não é ela que determina quando o passo das coisas. Então, tipo, não é ela que é o principal detentor de poder. Então, ela tem que entender que existem outras pessoas também que ela precisa compartilhar, mas que ela também precisa obedecer, no caso que são os pais ou quem vai estar educando ela. Então, na verdade, o que a gente está vendo aqui, os maiores causadores, então, de infantolatria é os próprios pais, é quem cuida da criança. Exatamente, são os próprios pais que às vezes falta esse senso do limite, entendeu, Angélica? E aí a gente vai levando de qualquer maneira, de qualquer jeito, e você cria ou educa uma criança para o fracasso. Porque ele vai sofrer na escola, ele vai sofrer na vida, ele vai sofrer. Então a gente precisa dar um limite e mostrar, ó, nem tudo é assim, e aí você vai conduzindo, né? Nem tudo é do seu jeito, porque a gente não pode fazer tudo do jeito, né, de que o filho está pedindo ou que a criança está pedindo. Isso é importante. Lá em casa era bem assim, eu lembro que igual eu falo por mim mesmo, né? Altas vezes fiquei emburrada que eu queria um presente, não consegui, e vocês sempre falaram assim, ó, não é tudo no seu tempo, espera que uma hora você vai ter. Se não dá agora, espera mais um pouco. Exatamente. Então, o não é benéfico para o filho, né? E não traz trauma. Vocês estão traumatizados por algum não? Não, pelo contrário. Isso ensina muitas coisas falar, pra pelo gente, contrário. né? Até para você se relacionar com as outras pessoas, acho que é importante isso. Você entender, porque a partir do momento que você entende isso, também é um passo para você entender o respeito mútuo que você tem que ter com os outros, quem está ao seu redor. Então, eu acredito que deu certo para mim, que pode dar certo para mim várias outras também, pessoas também, né? Isso gera o quê? Filhos confiantes,
pessoas e adultos equilibrados. Por quê? Porque souberam lidar desde pequeno com não, espere, né? E os pais saberem fazer. O que acontece é que às vezes os pais de primeira viagem, geralmente, não percebem isso, né? E às vezes a gente erra mais no primeiro filho. E a gente não faz por maldade, né? Às vezes é por superproteção e acaba deixando a criança dominar a situação. Muito bem. Só lembrando aqui, Angélica, e pais que estão nos ouvindo aí, eu sei que deve ter muitos pais assistindo aí, que quando a criança chega, né, a gente inclusive usa alguns termos, né, meu reizinho, minha princesa, nada disso está errado, sem dúvida. Mas a partir do momento em que você começa o processo de educação, você precisa saber que vai ter que ter limites, porque se não tiver limites na sua casa, então, ou seja, os próprios pais já têm que saber isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso fazer, e mesmo no controle inicialmente dos primeiros anos do choro, né? O choro é uma coisa que é um alerta para você, mas ao mesmo tempo você vai ter que fazer essa diferença, né? Entre um choro de mania, um choro de manha, um choro de chateamento, um choro... Você vai ter que diferenciar. Então, por isso que o processo, Angélica, é um processo dolorido, né? Educar alguém para a vida não é tão fácil assim. Então, nós parabenizamos, claro, os pais que estão aí, mas que você lute também para não ter essa situação. Não é usar os termos errados, não é isso. Mas é saber, poxa, eu chamo de príncipe, meu príncipe, minha princesa, mas ao mesmo tempo eu também tenho que colocar limites. Muito bom. Você está vendo Iguais a Você. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o assunto infantolatria. Muito bem, estamos de volta com o programa Iguais a Você, hoje falando sobre infantolatria. Você que está nos acompanhando ou que ligou agora, né, a TV, esse é o programa Iguais a Você. Infantolatria é quando a criança domina a casa, domina a situação, que decide tudo e os adultos não têm poder sobre ela, né, e ela que tem o poder da decisão. Não é isso, Pedro? Como a gente falou aqui? Exatamente. Agora, Pedro, para os pais, para quem está assistindo a gente, identificou que existe esse problema em casa. O que essa pessoa tem que fazer? Será que ela tem que ficar desesperada? É hora de se desesperar? O que você, como teólogo, como educador, o que a Bíblia pode ajudar a falar para esses pais sobre esse cuidado que tem que ter com as crianças? A Bíblia, Angélica e querido telespectador, ela ensina de todas as coisas para nós. Então, tem um versinho lá em Provérbios, capítulo 22, o verso 6, que diz assim: ensina a criança o caminho que deve andar, e até quando ela for velha, não se desviará dela. Esse é um princípio extraordinário. Quando você vai um pouquinho mais a fundo nesse assunto, há um segundo texto que diz assim: tu as inculcarás. Né? Você vai falar para os seus filhos, ensinando, andando pelo caminho, ao levantar, ao deitar-se. Então, esse é um texto de Deuteronômio que fala sobre isso. Uma coisa muito especial, Angélica, é saber que a educação é um processo, ok? E que dura uma vida inteira, a gente não educa de uma hora para outra. Não é porque o filho casou, saiu de casa, que vai o pai parar de ajudar também. Exatamente, mas é todo um processo e esse processo deve continuar. É uma educação, como nós chamamos, educação contínua. Então, o texto é claro. Agora, na Bíblia tem um exemplo de Davi, por exemplo, com seu filho Absalão, que mimou esse cara o tempo inteiro. Ele fez um monte de erros e Davi não corrigiu na hora certa. E esse camarada trouxe grandes problemas, inclusive depois tomando o próprio trono do pai. Então é importante você saber que o assunto de hoje traz uma reflexão para você. Você deve, de forma muito clara, educar seu filho, ensinar, disciplinar, corrigir na hora certa, com amor, com carinho e, acima de tudo, sabendo que Deus vai te dar sabedoria para você realizar isso. É por isso que o programa Iguais a Você tem como base extrair princípios bíblicos para você educar seu filho. Então, nós temos aqui os nossos filhos que hoje são educados, né? Não que o processo todo acabou, mas nós louvamos a Deus pela vida deles e você sabe, é um processo de educação, querido ouvinte, que você deve continuar, cair de joelhos, pedir a bênção de Deus e seguir os recados bíblicos que nós temos passado aqui para você. Eu acho que é uma coisa muito especial, muito importante e que ele, na verdade, vai te dar sabedoria para você não ter um filho, né, na verdade, sendo idolatrado, quando depois ele pode te trazer um problema e uma situação que você não vai gostar de ter na sua família. Então, acho que esse aí é o ponto importante, Angélica, para nós hoje,
dentro do assunto e da pauta que você trouxe. Muito bem. Os pais também precisam de entender que não deve usar, às vezes, alguns pais usam, por saber que um mima o filho mais ou dá mais para ele o privilégio de decisão, para poder pirraçar o outro, né, para fazer chantagem emocional com o outro, usa a criança. Então, a gente coloca aqui para vocês, não é correto. E também não se deve dar todo o poder para a criança decidir, desde pequenininha, que roupa que quer usar, o que quer comer, não. Você vai trabalhando isso bem devagar, com o tempo, quando ela se tornar um adolescente, um jovem, então ela vai tomar as próprias decisões. Muito bem, o programa de hoje está chegando ao fim. Quero agradecer Pedro pela participação, quero agradecer a Ana e Gabriel, que logo, logo vai trazer uma música para nós. Pode falar, Pedro? Agradece. Só agradecer e parabenizar aí por mais esse assunto tão importante para a família moderna hoje. Muito bem. Que você possa ter sabedoria ao cuidar seus filhos. Se por acaso está acontecendo aí, né, o filho dominando a casa, então já começa a colocar limite, porque o limite é necessário para a saúde da criança. Não agora, mas também no futuro, quando ela se tornar adulto. Acesse nossas redes sociais, que Deus te abençoe, te guarde, e eu te aguardo no próximo programa. E não esqueça, somos iguais a você. Até a próxima. A música que a gente vai cantar agora se chama Lindo És, do Livres para Adorar. Sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Só quero ver você. 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 Só quero ver você.
mostra tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face.